Boa noite, estamos começando aqui mais um episódio dos Bastidores da Bíblia, o episódio número 37, nessa temporada especial que estamos tendo de Quaresma, uma Quaresma em verbos. Então quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês que estão chegando, que estão se aproximando para a nossa noite de reflexão semanal. E vou avisando também a vocês que essa será este será o penúltimo episódio dos Bastidores da Bíblia. Semana que vem vamos ter o último desta quaresma. E depois vamos ter que interromper os Bastidores da Bíblia, porque já temos uma série de reflexões para a Semana Santa aqui no nosso perfil, que foram feitas para o ano passado. E depois eu também, por questões de disponibilidade de tempo, estou tendo dificuldade de manter esse compromisso semanal. E aí vamos ter que interromper por algum tempo essas lives dos Bastidores da Bíblia, podendo ser que voltemos futuramente ou também esporadicamente com alguns temas específicos, tá certo? Então, boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos. E como nesta temporada dos Bastidores da Bíblia estamos tratando dos evangelhos de domingo da quaresma, né? Então, esse ano, o ano C, o ano dedicado a São Lucas, então tivemos tratando do evangelho no primeiro domingo das tentações de Cristo, depois da transfiguração do Senhor, depois, na quinta-feira passada, sobre as palavras de Cristo acerca de alguns acontecimentos da sua época, de tragédia, e como ele interpreta com uma mensagem de conversão. E hoje temos um texto, que é o Evangelho do próximo domingo, muito conhecido de todos nós, que é a famosa parábola do filho pródigo, né, conhecida popularmente como a parábola do filho pródigo, que aqui hoje eu quero chamar como a parábola do pai misericordioso, outros a chamam a parábola dos dois filhos também. Então é uma parábola tão rica que também se presta a vários títulos, né, a várias nomenclaturas, né? E não podemos nos esquecer que Quaresma é tempo de conversão, e por isso é tempo de purificação do olhar. A gente via isso na semana passada, como a quaresma é um chamado a cada um de nós a purificar também a nossa imagem de Deus, a visão que temos de Deus, e por isso os textos dos evangelhos e também os outros textos da Sagrada Escritura que se escutam na liturgia de quaresma nos ajuda a purificar esse olhar. E a parábola que vamos refletir hoje, de forma especial, ela nos ajuda a purificar o nosso olhar acerca de Deus que é Pai de verdade. Então, esse é o foco da parábola, né? Quem é Deus? Quem é Deus? Nós vimos na quinta-feira passada, um pouco daquele Deus que não é um Deus vingativo, não é um Deus que retribui o mal por causa do mal, né? Um Deus de misericórdia, um Deus de paciência. E hoje vamos ver essa misericórdia de Deus e essa paciência de Deus no rosto de um pai, né? Então, por isso que temos a parábola de hoje. Então, vamos ler primeiramente o texto do Evangelho, que é o capítulo 15 de São Lucas, é quase todo o capítulo 15, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, e depois os versículos de 11, né, de 11 a 32. Né? Então vamos ler. Você pode acompanhar aí também com a sua Bíblia, com o texto da Sagrada Escritura, esse texto importante, e depois nós vamos comentar, como sempre fazemos, alguns tópicos do texto bíblico, tá bom? Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e depois versículos de 11 a 32. Aproximavam-se dele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvirem.
Mas os fariseus e os doutores da lei murmuravam entre si, dizendo: Este acolhe os pecadores e come com eles. Jesus propôs-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me corresponde. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome nesse país e ele começou a passar privações. Então, foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. E caindo em si, disse: Quantos funcionários de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus funcionários. E levantando-se, foi ter com o pai. Quando ainda estava longe, o pai viu-o e, enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Dá-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E a festa principiou. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe ele: O teu irmão voltou e o teu pai matou o vitelo gordo, porque chegou são e salvo. Encolerizado, não queria entrar, mas o seu pai, saindo, suplicava-lhe que entrasse. Respondendo ao pai, disse-lhe: Há tantos anos que te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, ao chegar esse teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o vitelo gordo. O pai respondeu-lhe: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Todos vocês devem já ter lido várias vezes essa parábola, ter ouvido várias vezes também comentários, meditações sobre esse texto bíblico. Mas é sempre bom escutar novamente e deixar-se interpelar por essas palavras de Cristo. Vamos então refletir um pouco sobre essa parábola e eu gostaria de começar trazendo para vocês alguns números, alguns dados interessantes sobre alguns termos que aparecem no texto da parábola. Principalmente sobre 3 termos que dizem respeito aos 3 personagens da parábola. Quais são os 3 personagens da parábola? O pai e os 2 filhos. Um filho mais novo e um filho
mais velho. E esses termos são importantes porque eles já nos dizem muito sobre o sentido do texto. Em primeiro lugar, a palavra pai. A palavra pai, pater em grego, a palavra pai aparece 14 vezes no texto da parábola. Então, a palavra pai 14 vezes. Essas 14 vezes, elas são 8 vezes, elas aparecem no curso da narração. Pertence ao narrador, que está contando a parábola, né? Quando fala o pai. Então, o pai viu. Então, isso, pertencente à narração, aparecem 8 vezes. Depois, na boca do filho mais novo, né, aparece 5 vezes. Quando ele fala pai, ele fala meu pai. Então, na boca do filho mais novo, aparece 5 vezes. Depois, também, aparece uma vez na boca do servo. Esse servo que é chamado para dar informações, é chamado pelo filho mais velho. Disse, teu pai. Então, a palavra pai aparece aqui 14 vezes. Depois, a palavra, o termo filho, né, filho, aparece 8 vezes. 3 vezes na narração, 2 vezes na boca do filho mais novo, né, quando ele fala teu filho, a respeito de si mesmo, teu filho, não sou digno de ser chamado teu filho. Na boca do pai aparece 2 vezes, né, 2 vezes em relação aos seus filhos, quando ele chama meu filho, tanto em relação ao filho mais novo, como em relação ao filho mais velho. E também na boca do filho mais velho, né, uma vez, quando ele fala a respeito do irmão, ele fala teu filho. Teu filho. Então, isso aqui a respeito da palavra pai e da palavra filho. Depois, a palavra irmão aparece só 2 vezes. Né? 2 vezes. Uma na boca do servo, quando ele fala teu irmão, né? O teu irmão que chegou, o teu irmão que voltou. E uma outra vez na boca do pai, quando está falando com o filho mais velho, quando fala teu irmão. Né? Teu irmão, sempre aqui em relação ao filho mais novo. Então, esses são alguns dados que são importantes a gente ter em conta, porque nos 3 personagens, os termos que são usados manifestam o que as pessoas ali trazem no coração. Então, o pai chama os filhos de filhos. Então, essa consciência clara da missão paterna e da relação de amor com os filhos. O filho mais novo chama claramente o pai de pai. Né? E é interessante, até o servo, quando vai falar para o irmão mais velho do irmão mais novo, chama teu irmão. Mas o interessante, nós vamos considerar isso mais à frente, o filho mais velho nunca pronuncia o termo pai nem o termo irmão. Quando se dirige ao pai, usa só o pronome tu, e quando fala do irmão, ele pronuncia só teu filho. Né? Teu filho. Então, nós temos aqui, intencionalmente no texto, umas características psicológicas e espirituais, tanto do pai, como do filho mais novo e do filho mais velho. Depois, um dado interessante que é constantemente esquecido, né, e eu quero destacar, porque aqui somos bastidores da Bíblia, é justamente a gente olhar um pouco o que passa desapercebido, é que o capítulo 15 de São Lucas é um capítulo que ele contém um todo, uma totalidade.
E os dois primeiros versículos, eles nos dão a chave de leitura de todo o capítulo. O que é que contém no capítulo? O capítulo contém 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma, né, da moeda, da dracma perdida, e a parábola do filho perdido, ou filho pródigo, ou pai misericordioso. Essas 3 parábolas. O que é interessante nisso é que nos 2 primeiros versículos que nós escutamos, fala: aproximavam-se dele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvirem. Então, o que é que está acontecendo? Qual é o cenário onde surge esta parábola? Né? Jesus está próximo aquelas pessoas que eram consideradas publicamente pecadores, pessoas afastadas de Deus e tementes a Deus. E essas pessoas, ao contrário, estavam se aproximando de Jesus para escutarem, para ouvirem Jesus. Mas os fariseus e doutores da lei, ou seja, as autoridades religiosas da época, murmuravam entre si, dizendo: este acolhe os pecadores e come com eles. Então, esse acolher e comer com eles. Ou seja, numa atitude de desprezo, de condenação, quiçá de inveja. Né? E é a partir daí que Jesus conta. E é interessante porque parecem 3 parábolas, como eu falei até agora. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Mas no fundo o evangelista Lucas coloca no singular: então Jesus contou esta parábola. Ou seja, as 3 parábolas formam um todo, uma só parábola, um só ensinamento, quase que com 3 matizes ou com 3 ângulos diferentes para oferecer o mesmo ensinamento. Ou seja, aqui nós vemos um cenário onde estão opostos 2 grupos: de um lado os fariseus e os doutores da lei, do outro lado os pecadores. E aqui sempre Jesus quer alertar, esse é o motivo da parábola, o risco do maniqueísmo religioso, ou seja, de dividir a humanidade, os grupos, a igreja, as pessoas em 2 grupos. Né? Os bons e os maus. E qual é o modo que, em geral, é mais fácil fazer isso? Nós, em geral, nos colocamos sempre no grupo dos bons, né? E para nós se torna muito fácil condenar, enxergar o que há de errado na conduta alheia e descuidar da nossa própria conversão. Então, esse sempre é um ensinamento contínuo de Jesus, em várias formas, tanto em parábolas como em discursos, mas aqui a ênfase que Jesus quer dar sobre a misericórdia de Deus e sobre o pecador é justamente a partir dessa situação de pessoas que, se achando melhores do que as outras, ou santas ou justas, se acham no direito de desqualificar as outras, de desacreditar da sinceridade dessas pessoas diante da pessoa de Cristo, de buscar escutar a Cristo. E nós vamos ver no final aqui do nosso episódio que, com algumas palavras do Papa Emérito Bento XVI, nós vamos ver uma análise profunda sobre a figura dos 2 filhos, mostrando que aí esses 2 filhos estão sendo dominados por 2 formas diferentes, de imaturidade, né? Então vamos lá, vamos ver um pouco alguns elementos do texto mesmo da parábola, depois de ter feito um pouco essas observações sobre alguns termos da parábola, o motivo da parábola e também essa totalidade do capítulo 15 de São Lucas. A primeira parte da parábola do Pai Misericordioso é o abandono da casa do pai, ou seja, o filho mais novo que se aproxima do pai para pedir a parte da herança que lhe cabe para sair de casa. Ou seja, o filho mais novo aparece aqui como aquela pessoa cheia de sonhos, mais novo, jovem,
cheio de ideais, de desejos, ideais de liberdade e também de sucesso, de riquezas materiais. Isso é um pouco o que está, talvez, um jovem cansado da rotina, do dia a dia, da casa paterna, talvez uma mesmice. Ele quer mais, né? Ele quer ser livre, ele quer ser rico, ele quer ser bem-sucedido. Então, só que o projeto de vida que ele concebe é essa felicidade e essa liberdade distante do Pai. Aqui é muito importante, porque essa distância do Pai, essa fuga da casa do Pai, é essencial no ensinamento que Jesus quer nos oferecer. Então, o texto do Evangelho fala de uma terra longínqua, né? Longe. Né? O filho pega o dinheiro, pega os seus bens e vai para longe. Longe aqui, uma terra longínqua, significa uma terra desconhecida, uma terra diferente, uma terra onde o filho mais novo vai se encontrar com o inesperado. Os padres da igreja, quando interpretavam esse texto, e nós vamos ver, por exemplo, um texto de Santo Ambrósio aqui, muito bonito, quando comentava essa terra longínqua, sempre falavam essa terra longínqua é sempre símbolo da vida distante de Deus, de uma vida concebida, vivida, distante de Deus, sem referência a Deus. Né? Santo Ambrósio, bispo do século V, né, quarto e quinto, foi o bispo que batizou Santo Agostinho, né, ele fala de que essa terra longínqua também é o filho que não quis só fugir do pai, fugir da casa do pai, mas também fugir de si mesmo. Né? É quase um sair de si, fugir de quem você é, né? Um abandono da própria realidade de ser filho. Depois, o texto do Evangelho nos mostra, caracteriza como foi esse estilo de vida que o filho mais novo, o caçula, começou a ter nessa terra distante. Né? Principalmente dois elementos. Esbanjando os seus bens, né? Por isso o filho pródigo, né? Esbanjador, esbanjando os bens, gastando os bens, e numa vida luxuriosa, né? De banquetes, de prostitutas, né? Entregues então ao gasto de dinheiro, consumo de bebida, sexo. Né? Então esse é o quadro um pouco do esbanjar bens e ter uma vida luxuriosa, né? Libertina um pouco. Isso tem prazo. Ele veio isso durante algum tempo, mas veio tanto o fim dos bens, porque dinheiro acaba. Né? Aqui a gente vê, por exemplo, no versículo 14. Então, depois de gastar tudo, houve grande fome nesse país e ele começou a passar privações. Então vem as consequências. Depois gastou tudo de modo desenfreado. Então veio a triste consequência da fome, as privações, as humilhações e, no fundo, a falta de liberdade, porque isso fica bem caracterizado que ele teve de trabalhar, coisa que ele não tinha feito ainda, teve de trabalhar. E a simbologia de trabalhar para uma pessoa um proprietário de porcos, né? Que para os judeus, aqui é um animal impuro, então um judeu jamais livremente escolheria trabalhar cuidando de porcos. E também mostra que é uma terra longínqua, porque nas terras onde vivem os judeus não há criação de porcos. Né? Então foi colocar ao serviço de um dos habitantes daquela terra, né, o qual mandou para os seus campos guardar porcos. E
não só guardar porcos, algo humilhante para ele, mas ele mesmo queria comer a mesma comida que os porcos comiam. Né? Mas ninguém lhes dava. Então ele estava numa situação aqui inferior àquela dos porcos, porque os porcos tinham pelo menos pessoas que os alimentavam. Né? Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro enfoque aqui da parábola, o filho pródigo é a imagem de todo homem pecador que abandona a Deus em busca de uma felicidade e de uma liberdade aparente e falsa. Mas pessoalmente sofre isso, vai experimentar isso. Sem Deus, qualquer liberdade é ilusória. Sem Deus, qualquer liberdade é ilusória. Depois, um segundo momento, que nós poderíamos chamar de momento de retorno. Aqui que entra a dimensão da conversão. Nós vimos na quinta-feira passada que conversão, um dos sentidos da palavra conversão, principalmente no Antigo Testamento, no termo hebraico chuva, significa mudar de direção, mudar de caminho, né? Voltar, retornar. Né? E é isso que acontece na parábola com o filho mais novo. Né? Ele começa, não por bondade ou ainda por uma conversão religiosa, não. Por causa da fome, ele começa a lembrar-se da casa do pai. Lembrar-se do pai, da casa do pai, de como ele é tratado na casa do pai. Ele está fazendo uma análise basicamente material. Recordação da casa paterna e certeza do amor do pai. Né? No sentido de que o pai cuidava dele e lá ele talvez não tenha dado atenção a isso. Né? E o texto do Evangelho usa uma expressão muito bonita, fala de caindo em si. É quando a pessoa dá uma parada, né? E começa a pensar. Ali começa a virada interior, porque o filho pródigo, antes de voltar para a casa do pai, de fato levantar-se e andar e fazer essa viagem de retorno, ele faz um caminho interior. Dentro dele, dentro do seu coração, a sua mente pensando, os seus sentimentos sendo reavivados, ele faz uma releitura da sua vida. Uma releitura da sua existência, tentando redescobrir quem ele é, quem é o pai, o pai dele, quem é verdadeiramente o pai dele e qual o sentido da sua vida. Ele ainda avalia somente sob o critério do ter. Né? Aos poucos, principalmente com a chegada, a conversão não acontece só aqui, a conversão ela é contínua, porque também as atitudes que o pai vai ter com ele vão provocar conversões, vão provocar nova visão, nova compreensão de quem ele é e de quem é o pai. Aqui ele está avaliando só sob o critério do ter. Mas qual foi a verdadeira perda, a real perda do filho pródigo? É porque ele, quando ele está pensando, ele vê que tem tudo, né? Tem tudo. Ele ainda está se comparando aos funcionários, aos empregados do pai. Tem pão em abundância e eu aqui a morrer de fome. Então, o primeiro passo da conversão, ele aceita ser, pelo menos, ao menos, um empregado do pai. Imaginar que ele recusou, de modo irresponsável, ele recusou o ser filho, a filiação. Essa foi a sua real perda, né? Porque ele rejeitou essa relação filial, desprezou a sua filiação. Aqui ele está vendo a diferença entre ele e os empregados
só na esfera da fome. Eu estou aqui a passar fome e eles estão lá a ter pão em abundância. Mas ele não ainda percebeu que a grande perda que ele sofreu foi ter rejeitado a filiação, o ser filho. E aqui é que está a grande diferença, a real diferença entre ele e os empregados. Porque os empregados podem ter pão em abundância, mas não são filhos. Ele é o verdadeiro filho, né? É um dos filhos do Pai. E aí ele faz como um ensaio, né? Ele está ensaiando um discurso de conversão. A consciência de ser filho chama o pai de pai, ao contrário do filho mais velho, ele chama o pai de pai, pai, o discurso começa pai. Ele reconhece ter pecado contra o céu e contra ti, ou seja, contra Deus e contra ti. Se sente indigno de ser chamado filho. Não sou digno de ser chamado seu filho. Aceita-me pelo menos como teu empregado, teu servo. Então ele se levanta e parte, né? Esse verbo levantar-se é interessante, é o mesmo verbo que é usado quando no capítulo 24 de São Lucas fala-se da ressurreição e o Filho do Homem haveria de ressuscitar ao terceiro dia, anastas. Então, levantou-se e partiu. E no caminho de volta, com certeza, no seu coração havia desejos, medos, angústias, dúvidas, porque qual haveria de ser a reação do Pai? A reação do Pai, que é a grande surpresa da parábola. Então, primeiro nós temos esse abandono da casa do pai e essa primeira conversão do filho que decide voltar para a casa do pai. Depois, a parábola, com uma beleza imensa, nos mostra o reencontro do pai. O pai é a figura fiel, constante da parábola. O pai fiel, ou seja, o filho, seja ele o mais novo, seja ele o mais velho, é sempre filho. É uma relação constante, é uma relação imutável, é uma relação constitutiva. Né? E é interessante mostrar que, estando ainda longe, né, o pai o viu. Esse amor do pai que se inquietava pela distância do filho, pelos seus possíveis sofrimentos. Né? E aí é ele que toma a iniciativa. Antes do filho chegar, ele sai ao encontro do filho, com manifestação de amor e de afeto, cheio de compaixão, correu, abraçou e beijou. E aí nós temos um texto muito bonito de Santo Ambrósio, que comenta na sua exposição sobre o Evangelho de São Lucas, então comenta essa atitude do pai que vai ao encontro do filho que regressa. Né? Então eu vou ler aqui para vocês, é um texto muito bonito, diz Santo Ambrósio. Ele corre ao teu encontro, porque te escuta enquanto estás refletindo dentro de ti no segredo do teu coração. E quando ainda, veja que o texto está dialogando, né? Santo Ambrósio está dialogando com o filho pródigo. E quando ainda estás bem distante, ele te vê e começa a correr. Ele vê no teu coração. Ele corre para que ninguém possa te prender. E ainda mais, não só corre, mas te abraça. No correr ao encontro, existe um conhecimento. No abraço, existe uma clemência. E diria quase que a viva sensibilidade do amor paterno. Ele se joga ao teu pescoço para levantar quem jazia na terra.
e para fazer com que quem estava oprimido pelo peso dos pecados e inclinado para as coisas terrenas, pudesse voltar novamente o seu olhar para o céu, onde deveria procurar o seu Criador, o seu próprio Criador. Cristo é que se lança e te abraça, porque quer tirar da tua nuca o jugo da escravidão e colocar sobre o teu pescoço o seu doce jugo. Então, um texto belíssimo em que mostra a grandeza desses gestos do Pai em relação ao filho pródigo. Se a gente nota bem no Evangelho, esse discurso já ensaiado pelo filho pródigo é interrompido pelo Pai. Porque ele começa a dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Né? Quando o Pai já interrompe. O Pai não quer conversa, o Pai não quer declarações de perdão, porque a misericórdia, a compaixão do Pai é muito maior do que os pecados daquele filho. Né? E logo o pai chama os servos e ordena o início de uma festa. Né? E é o termo que eu quero destacar muito nesse comentário nosso aqui, é a questão da festa. Né? Então, a festa preparada pelo Pai. E esta preparação da festa, além do vitelo, do novilho gordo, ele pede que os servos preparem 3 coisas importantes, que são simbólicas aqui, e que mostram a restauração da dignidade do filho. Diz: preparem para o meu filho a melhor roupa, a melhor túnica. Significa nova vida, uma nova vida, a vida de filho que é restaurado. Anel na mão. Coloque um anel no dedo. Sentido da aliança, o vínculo da relação é restabelecido. E sandálias nos pés. Quem anda descalço, na época de Jesus, é escravo. Os filhos andam calçados, sandália nos pés. E é interessante, porque é de fato uma festa. Quando chega o irmão mais velho, ele ouve, o Evangelho nos fala de o barulho de música e dança. Né? E é interessante aqui que em grego, música, aqui aparece o termo sinfonias kai choron, músicas e danças. Aparece a palavra aqui sinfonia, e os padres da igreja sempre viram aqui essa festa como a sinfonia da fé, a alegria que vem da fé, a festa da reconciliação. E se nós notarmos, tanto a parábola aqui do filho pródigo, como as 2 parábolas anteriores, que fazem um todo, como eu explicava no início, da ovelha perdida e da dracma perdida, as 2 nos convidam à alegria do perdão. Ou seja, Deus se alegra e o céu se alegra pela conversão de cada pecador, pelo perdão de cada pecado. No versículo 7º, por exemplo, no capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, Jesus diz: digo-vos eu, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não necessitam de conversão. A grande festa, a grande alegria do céu por um pecador que se converte. E depois, na parábola da dracma perdida, no versículo 10, do mesmo capítulo 15 que estamos vendo, Jesus diz: digo-vos, assim há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então, a noção de alegria é um tom muito forte, em que não há ninguém que esteja perdido. Então, para concluir um pouco essas nossas reflexões, aparece então, na conclusão da parábola, a figura do filho mais velho. Né? E ele entra em cena com uma expressão: encheu-se de cólera. Encheu-se de raiva, está enraivecido pelo que está acontecendo. Né? Assim como estavam os fariseus em relação aos publicanos e às prostitutas que
se aproximavam de Jesus para escutá-lo. Como eu já mencionei no início, nós vimos aqui que ele, o filho mais velho, quando chega, não chama o pai de pai, trata ele como tu, nem o irmão de irmão, né? Chama o irmão de teu filho. Então, aqui se mostra uma pessoa com falta de consciência fraterna, falta de consciência paterna, a minha relação com o pai, e falta de consciência filial. E ele reclama, isso aqui é próprio da inveja, do vitimismo, né? Nunca me deste um cabrito. E o pai logo replica, tudo que é meu é teu, ou seja, nunca me deste um cabrito, ele que tinha metade da herança, tinha tudo. Mas o que a gente vê é que o filho mais velho estava na casa do pai. Todo esse tempo que o pai sofria pela ausência do filho mais novo, que o filho mais novo tinha abandonado a casa do pai, ele estava na casa do pai, o filho mais velho, mas não estava com o pai. A dificuldade que ele tem de perdoar o outro, de acolher como o pai, ou seja, de ter a misericórdia do pai. Isso é uma característica que o afasta interiormente do pai. E isso se liga à crítica dos fariseus e dos escribas. Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Aqui nós vemos o cerne da parábola. Jesus mostra que o pai da parábola é Deus Pai. O pai da parábola é Jesus, que é a revelação perfeita do Pai, porque ele é Deus Filho, o Filho eterno do Pai, feito homem. A humanidade de Cristo é a transparência da beleza de Deus, da misericórdia de Deus. A filiação divina de Cristo está em comunhão profunda, trinitária, com a misericórdia do Pai. Jesus veio para revelar o verdadeiro rosto do Pai. Ele diz isso a Filipe, não é? No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9. Quem me vê, vê o Pai. E Jesus então está mostrando isso que os fariseus estão aqui a me criticar, da minha atitude com os pecadores. Eu faço assim porque eu sou Deus, porque eu sou o Pai de misericórdia. Então, a gente poderia perguntar hoje, o penúltimo episódio dessa temporada da Quaresma, uma Quaresma em verbos. Cada quinta-feira a gente escolhe um verbo que norteia um pouco a nossa reflexão sobre o Evangelho. Hoje é o penúltimo episódio, semana que vem vamos ter o último, e aí vamos interromper um pouco os bastidores da Bíblia por uma temporada. Mas a gente poderia nos perguntar, qual o verbo que fica para nós hoje do Evangelho de hoje? O verbo de hoje vai ser fazer festa. Aparece várias vezes essa expressão no Evangelho de hoje. Era necessário fazer festa e se alegrar. Porque a misericórdia de Deus, a Quaresma, não é um tempo triste. O tempo triste seria para uma pessoa que peca e quer ficar no pecado, que está distante de Deus e quer ficar distante de Deus. Mas para quem quer mudar, para quem quer ir ao encontro do abraço de Deus, pela confissão dos pecados, pela reconciliação, pela decisão de vida nova, por uma conversão concreta, por meio das armas da oração, do jejum e da caridade. A Quaresma é tempo de alegria, é tempo de ir ao encontro da vida nova que celebramos na Páscoa. E por isso que o quarto domingo da Quaresma, o próximo quarto domingo em que lemos esse Evangelho, é também chamado Domingo da Alegria, Domingo Letare, por causa do convite que vem do profeta Isaías, Letare Jerusalém, alegrai-vos, Jerusalém. E por isso a Quaresma é tempo de conversão, de retorno, de reencontro com o Pai, tempo de alegria. Eu queria terminar um pouco essa breve reflexão sobre a parábola do Pai Misericordioso com algumas palavras do Papa Emérito, o Papa Bento XVI, no Ângelus, que ele, antes da oração do Ângelus, ele fez uma reflexão sobre esse Evangelho no ano 2010, e ele dizia o seguinte: na parábola, os dois filhos comportam-se de modo oposto.
O menor vai embora de casa e cai muito embaixo, enquanto o maior permanece em casa, mas também ele tem um relacionamento imaturo com o pai. De fato, quando o irmão volta, o maior não é feliz como o pai. Ao contrário, irrita-se e não quer entrar em casa. Os dois filhos representam dois modos imaturos de se relacionar com Deus: a rebelião e a hipocrisia. Estas duas formas superam-se através da experiência da misericórdia. Só experimentando o perdão, só reconhecendo-nos amados por um amor gratuito, maior do que a nossa miséria, mas também maior do que a nossa justiça, entramos finalmente num relacionamento deveras filial e livre com Deus. Queridos amigos, meditemos esta parábola, espelhemo-nos nos dois filhos e, sobretudo, contemplemos o coração do Pai. Lancemo-nos nos seus braços e deixemo-nos regenerar pelo seu amor misericordioso. Ajude-nos nisto a Virgem Maria, que é Mãe da Misericórdia. Com essas palavras do Papa Bento XVI, Papa Emérito, nos ajudam a concluir essa reflexão. Tá certo? Então, na próxima quinta-feira teremos então a última live de Quaresma e também a última live dos bastidores da Bíblia, porque a partir depois da semana que vem nós vamos interromper, eu por motivos de disponibilidade de tempo e outros projetos que eu tenho de realizar nesse período, então não vou poder continuar com essas lives dos bastidores da Bíblia. Então vamos ter na próxima quinta-feira o último bastidor da Bíblia sobre o Evangelho do último domingo da Quaresma, tá certo? Olha, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Até mais.